avançou, eu avanço. É. Agora vai regulando aí, eu vou aqui ajeitando, aí você vai, tá? Maravilha, né? Todos dormiram bem? Amém. Dormiram com Deus? E acordaram? Acordaram bem com Deus? Perguntinha simples, mas tem muito sentido. Faz muita diferença. Então, isso é assim, as entrevistas de emprego, sabe? Você vê uma perguntinha besta e diz, isso aí responde, entendeu? Aí quando você vê o resultado na frente, aí você sabe o que é que foi importante, aquela perguntinha boba. Aquela perguntinha lá, você acordou bem? Dormiu bem? Porque se você não fez isso, significa que você não dormiu bem. Então, não adianta se enganar, nem enganar o entrevistador, né? Um dia todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo, aí vai ter aquela última entrevista. Aí ali nós vamos ver quem vai avançar e quem vai ficar. Então hoje o Senhor está preparando uma geração nova. Porque a geração antiga, a velha, ela voltou. Ontem nós vimos, né, em Deuteronômio 1:40, que o Senhor mesmo disse assim, podem virar-se, tomar o caminho do Mar Vermelho, entendeu? E porque aquele caminho do Mar Vermelho era o chamado caminho da morte. A nova geração tomou o caminho da vida. Porque Deus disse, esses aí, novos, vão entrar na boa terra. Porque a boa terra, ela é boa, né? Mas ela também tem algumas coisas lá que precisam ser expulsas. Então, na boa terra, tem tudo que o homem precisa. Como a gente viu ontem, todas as dádivas vêm de Deus. Então, se Deus preparou uma boa terra, significa que é boa mesmo. Quando ele falou é boa terra, na verdade não precisava nem de espia, porque bastava acreditar no que ele disse. Mas como o homem vive pela lógica e pelo natural, não é? Então ele queria ver. Entendeu? Por isso que as coisas de Deus, no Novo Testamento especialmente, diz, bem-aventurados que vivem pela fé. Porque eles não viram e creram. Os lógicos querem ver para crer. E os sobrenaturais, eles querem simplesmente obedecer. Amém. Mas aí Moisés permitiu, eles foram lá, 2 aprovados, 10 reprovados. Então os 2 aprovados foram os únicos que iriam acompanhar a nova geração. Isso também é um alerta para nós. Todos nós precisamos estar na novidade. Na abertura da conferência Geração Santa, né, do primeiro período, onde são os adolescentes, a direção foi em cima exatamente desse versículo que nós acabamos de ler, que diz que a fim de que o homem de Deus seja perfeito, esse perfeito tem um sentido de maduro, porque todos aqui estão em fase de crescimento, os adolescentes mais ainda, né? Então nós precisamos crescer, porque agora é hora, entendeu? De partir para coisas de maior responsabilidade. Deus quer colocar uma responsabilidade na nova geração. A responsabilidade para a velha geração cessou. Por isso que eu falei ontem, nós vamos ter que dar um passo agora a partir dessa conferência, porque na próxima conferência já não vai ser aqui nesse lugar velho. Tá aí para quem quiser ver, né? Então nós vamos estrear o local, né, na primeira conferência de 2024 de jovens, lá no nosso Centro de Obra Europa. Amém. Nosso COI, né? Centro de Obra da Europa. Amém. Se você quiser colocar numa forma mais dinâmica, operacional e de guerra, você pode dizer Centro de Operações Especiais. Durma com essa hoje. Centro de Operações Especiais. Significa dizer que para chegar naquele grupo ali, entendeu? Você precisa passar por uns testes. Tá bom? Porque no meio de todas das forças de segurança, todas elas têm um grupo, entendeu? Efetivo de operações especiais. Coisa que os outros normalmente não vão fazer, esse grupo faz.
Certo? Você pode pesquisar. Quem gosta, entendeu? Até aproveite para ler mais, tá bom? Que você vai ver que todo exército tem, entendeu? As polícias têm, todos têm que ter, porque são operações que nem todos vão fazer. Então, olha, nós vamos falar isso na última mensagem, do sobrenatural. Davi também tinha o seu grupo de operações especiais. De onde vem a inspiração que hoje o mundo todo pratica? Está lá em 2 Crônicas, está lá. Está lá o modelo, o modelito está ali. Entendeu? Tinha todo um exército, né, ali, formado, o início foi com 400, mas depois tinha um grupo especial de 30. E dentro desses 30 tinham 3. Aí você começa a pensar, ó, de 400, que já era um grupo pequeno, mas já aprontava, aí agora com 30, né? E dentro desses 30, 3. Significa dizer que tinham 3 que estavam muito, muito, muito alinhados com o rei. Se você olhar no Novo Testamento, também tinham 3 que estavam alinhados com o Senhor. Quem são os 3, lembram? Pedro. Esse negócio de não ter convicção, aí já não passa para o grupo de operações especiais. Você tem que estar certa, tá bom? Então vamos lá, de novo, vamos dar a oportunidade. Quem eram os 3? Aí, agora toda a congregação, Pedro, Tiago e João. Muito bem. Então nós vamos falar deles dos 3 lá de Crônicas, mais no final. Então, nós vamos falar 5 mensagens. Essa é a primeira, né? E teremos um momento especial hoje. Amanhã terá a segunda, a terceira. E na segunda, a quarta e a quinta, para a gente fechar. Tentar aqui passar para vocês o sentimento que que foi essa palavra na última conferência de jovens no Brasil. Porque de lá sai toda a direção. Né? Sai todo o encargo espiritual. E nós aqui na Europa vamos abraçar. Né? Somos os guerreiros, vamos abraçar, vamos obedecer. Né? Então, queridos, vocês são aqui hoje aquele desejo, né, de que no final dessa era, que é a aurora, que vai surgir, a estrela da manhã vai brilhar, é a volta do Senhor, mas antes dessa aparição, o Senhor já vai ter um exército com ele. E Salmo 110:3 diz que os jovens são como essas gotas do orvalho, que vêm, né, para ser esses que vão lutar com o Senhor e pelo Senhor. Você vê que hoje aqui está tudo verdinho, está tudo bonitinho, passou a madrugada no orvalho. Entendeu? Ninguém viu, mas estava lá. Então, quando derem por conta, entendeu? Vai ter as gotas do orvalho lá com o Senhor. Salmo 110:3, tá bom? Então, nós somos essas gotas do orvalho, jovens, que vão fazer parte desse exército celestial, que toda vez que vocês entrarem aqui, vocês olhem e coloquem-se assim: eu estou dentro desse exército celestial. Faço parte desse exército celestial. Amém? Aí tem SEAP ali, Europa, tá bem? Deixa eu só me dizer uma coisa, quem está a traduzir, é só dar um toquezinho, que às vezes eu acelero, tá bom? Então eu vou fazer aqui um domínio próprio aqui, para poder ajudar aí quem está na tradução, tá? Tá bom? Aí quem tiver a traduzir, não tem problema, é só falar que eu vou alterar aqui a velocidade da minha fala. Muito bem, então, nessa manhã, para essa mensagem, ela tem um título, né? Dá para pôr o título dela ou está ainda em fase de... Dá para colocar o título, porque o título é muito importante. Aliás, cada mensagem vai ter um título, e o título é muito importante, tá bem? Ó Senhor, vem o título, amém, rufem os tambores e vem o título, amém, ó Senhor Jesus, o título da mensagem 01, amém, Neos, maduros
e habilitados para toda boa obra. Muito bem, gostei já do maduros. Maduros e habilitados para toda boa obra. Vamos falar junto com o nosso companheiro esse tema, Neos, maduros e habilitar para toda. Se vocês quiserem melhorar, dar uma elevação no português, coloca Neos, 2 pontos. Neos, 2 pontos, maduros e habilitados para toda boa obra. Tá bem? Vamos dar essa lembrança aí. Então, meus queridos, quando o irmão Pedro iniciou o primeiro período da conferência, ele trouxe essa direção para os neos. Na verdade, a gente está falando de neos aqui, porque também os jovens devem sair dos neos. Né? O segundo período deve sair dos neos. O que adianta ser só jovem se não passou pelo neos? Não é verdade? Então vai ter nome de quem vive, mas está velho. Vai ter nome de neo, mas vai estar, né? Então precisa ter experiência do neos. Né? E nosso modelo hoje aqui, irmãos, não tem outro melhor para nós todos, inclusive para mim, pessoalmente, eu durmo também com essa hoje. Vocês hoje sonhem assim, Senhor, eu preciso de um modelo na minha vida. Qual é o modelo no Novo Testamento que mais realça esse neos? Esse jovem, esse valente, esse guerreiro, esse que vai herdar o reino, esse que vai conquistar a boa terra. Amém? Timóteo. Todos combinados? Nosso modelo é Timóteo. Tá bem? Nosso modelo é Timóteo. E por que Timóteo é tão importante nesse contexto aqui da Bíblia? Por quê? Sabe por quê, queridos? Porque conforme estamos a viver hoje, ontem falando do mistério da iniquidade, vimos também a questão das coisas que estão a acontecer. Naquela época, Timóteo já enfrentava isso. Aí agora vamos começar a fazer o nosso passeio aqui na Bíblia. 2 Timóteo, o início do capítulo 3. O início do capítulo 3, sabe. Então, é uma coisa que precisa saber. Anota aí, sabe. Sabe. Primeira coisa, precisa saber. Porque se você não souber, vai ser um ignorante. Você vai falar do que não sabe. Então, precisa saber. E é bom que você escreva também para você lembrar, porque quem ouve esquece, quem escreve é obediente. Quem ouve esquece, quem escreve é obediente. Por isso que os irmãos agora estão falando que não é só a questão da imersão, tem também a transcrição. Vamos escrever. No final da Bíblia, o Senhor falou para um servo bem já passado, antigo, 90 anos de idade, praticamente, diz: o que vês, escreve. Não é o que vês, ouve, não. Ouve hoje só tem, só orelhudo. Mas para escrever tem poucos. Inclusive, alguns não conseguem passar no exame de caligrafia hoje, porque não sabem nem escrever. É vergonhoso, se numa entrevista, entendeu, de emprego, aí for falar: meu filho, escreva aí seu nome. Aí sai lá uma bula de remédio que ninguém entende. Só garrancho, entendeu? Uma aponta para lá, outra para cá. Isso é um M, é um N, o que é isso? Então começa a escrever. Quem lê, quem ouve, escreva. Sabe, porém, isto. Agora vamos saber isto aqui, que é para você saber. Nos últimos dias, tá bom aí, Santi? A velocidade tá boa? Meu companheiro de luta e viagens e tudo mais. Tem até um hino para você que eu fiz, né? Eu sempre lembro do hino, viu? Momento de lazer agora, né? O hino que eu criei para o santo. O Santi, né? Porque todo mundo chama ele de santo. Ninguém quase chama Santiago, né? Ninguém sabe quem é Santiago, mas Santi sabe. Santi, 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 tu és comportor, levas o evangelho do reino em amor. Nas minhas imersões diárias, né, durante a viagem toda que a gente fez, foram 18 dias, o período que eu fiz, né, com ele está com mais dias do que eu.
Então, eu ficava, entendeu? À medida que imergia, eu ia criando os versos. Aí eu finalizei com esse verso final para ele. Toda vez que eu lembro dele, eu canto, né? Aí, muito bem. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Saiba. Nos últimos dias, tempos difíceis. Os tempos hoje estão difíceis ou não? Então significa dizer que estamos nos últimos dias. Todas as coisas, elas estão a fluir para um final. Mas não são as coisas que vão definir o final. Entendeu? O que define o final foi falado ontem aqui. Será pregado o Evangelho do Reino. Para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, hoje, a pregação do Evangelho, ela define né, o fim. Então, o fim, ele vem, não é porque as coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo porque já está predito que vão acontecer. Né? Porque a cabecinha é difícil mesmo, tudo. Não. Mas aí você olha os tempos difíceis aqui, aí você é levado a pensar, não, é porque está acontecendo fogo na Grécia, a Grécia está a arder, entendeu? A Ásia toda a ser inundada, entendeu? A América do Sul toda desgovernada, entendeu? A Europa em guerra. Você é levado pela lógica humana a pensar isso, né? Mas aos olhos de Deus, os olhos de Deus não é essa lógica. Isso aí é o próprio homem que está a construir e Deus está a permitir que aconteça mesmo. Porque o que o Deus está interessado é no sobrenatural. E o sobrenatural tem a ver com a pregação do Evangelho. Então virá o fim. Aí nesses últimos dias, na época de Timóteo, ele falou aqui, os tempos serão difíceis, Timóteo, pois os homens serão. Não é porque os homens farão. Porque se for fazer, você vai ver logo. É fácil, né? Ah, fez isso, né? Aconteceu isso. Fez isso, aconteceu isso, né? Mas aquele vai no interior. Por isso que o coração ali é tão importante. Porque nunca vá na lógica humana, nem na sua. Entendeu? Vá no pensamento de Deus, que é muito mais elevado, né? O pensamento de Deus não olha o exterior, ele olha o interior. Ele diz, os tempos serão difíceis, é porque os homens serão. Eles são. Ou seja, dentro deles tem uma natureza que faz com que ele contribua para a destruição. E o que é que tem dentro dele? Vamos ler? Vamos saber? Os homens serão, primeiro, egoístas. Primeiro degrau, egoístas. Ele só pensa nele, segundo ele, terceiro ele, em quarto, talvez a mãe dele. Serão egoístas. Tudo é em função dele. Dessa vez, irmão Pedro falou uma palavra muito interessante, que às vezes é uma frasezinha e passa despercebido muitas vezes. Que ele fala, que quando ele fala isso, ele diz, é isso mesmo, o mundo está assim, as pessoas só pensam nela, os governantes só pensam nele, tudo quer fazer de acordo com ele. Mas na igreja também tem isso. Ele falou isso. Hoje na igreja também tem os que pensam só em si. Quando você olha para o coração dele, ele só está pensando no que é melhor para ele, no que é coisa dele. Quando muda alguma coisa, o mundo se acaba. Não é? Mudou alguma rotinha, entendeu? Não, mudou aqui o quarto, vamos para esse quarto. Que é isso, meu irmão? Não gosta de mim, não? Não é verdade? Ele não está pensando no todo, não. Ele só está pensando no cantinho dele, no lugar dele e do jeito dele. Mas devagar. Sante, sante, sante. Então eles são egoístas. São egoístas. O egoísta é o simplesmente praticante do egocentrismo. Ele pratica todos os dias egocentrismo. Eu sou o centro. Entendeu? Tudo tem que ser do meu jeito. Tudo tem que ser para mim. Entendeu? Tudo tem que ser... E na igreja, ele também quer levar isso para a igreja. Aí fica difícil. Aí os tempos fica difícil, não fica? Não fica difícil? Aí depois, ainda tem outro, ele é avarento. Olha, se egoísta já é uma coisa top, aí, quer dizer do avarento. Entendeu? Aquele mão de vaca, chamado, né, na minha terra, mão de vaca.
Não abre a mão. Ou seja, o coração dele é fechado. Não tem nem aquela chaminha ali, ó. Entendeu? Porque como ele é para ele já, então não sai nada dele também. As necessidades, as coisas que estão para ser feitas, não sai nada. Porque ele entendeu, não vê necessidade disso, ele quer para ele. É como Judas, entendeu? Ele quer a bolsa para ele. Entendeu? O Senhor, 3 anos e meio lidando com uma pessoa egoísta, avarenta, entendeu? Que só pensava, entendeu? No dia que ele pensou nos outros, entendeu? Todo mundo ficou, uau, ele está pensando nos pobres, entendeu? Todo mundo ficou, nossa, ele está pensando nos pobres. Olha só, entendeu? Quando falaram ali do perfume, né? Quando aquela que não era avarenta derramou o perfume, né? Boa, João. Quando ela foi fazer aquele gesto, o avarento não gostou. Aí levantou uma teoria fantástica. Algo que um homem, entendeu, vai dizer, meu Deus, que pensamento elevado. Isso é o pensamento, entendeu, né? Nossa, maior aqui na esfera humana. Ele disse, seria bom, Senhor, vender esse perfume e dar aos pobres. Entendeu? Ele jogou essa. Quem sabe que se o dinheiro do perfume entrasse na bolsa, ele empapava também. Então não tinha pobre nenhum na conversa, não. Ele estava pensando, era nele também. E o Senhor definiu bem a situação e disse, não, o que ela está fazendo é para mim. E o que é para mim, eu valorizo. O que é para mim, eu guardo. O que é para mim, fica na minha memória. E quanto mais valoroso, melhor. Porque demonstra o coração de dar. Coração de participar, coração de cooperar. Hoje, quando a gente vê essa obra aqui, que é uma obra que você olha assim, só vê embaixo da terra tem milhares de euros. Entendeu? Mas ali é fruto de várias pessoas, de vários irmãos, de vários lugares, que simplesmente abriram o seu coração e o bolso simplesmente acompanhou. E até hoje está a acompanhar. E vai acompanhar. Porque nós vamos avançar para o alojamento. E depois vamos avançar para o auditório principal. De onde vem isso? Vem do coração não avarento. Não egoísta, não avarento. Jactancioso. Quem sabe o que é jactancioso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. Jactancioso. E aí? Os jovens, os mais estudados. Hã? Jactanciosos? É? Tá certo disso, Lucas? Chutou ou foi com convicção? Já. Aham. Ele tem um sentido de orgulhosos. Eu também, orgulhosos. Aí, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Vamos lendo. Ingratos, irreverentes. 3, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 8. De modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Ora, se a fé não entrar, não tem efeito. Nós vamos ver isso também nas mensagens seguintes. Eles, todavia, 9, não irão avante. Essa é a palavra do apóstolo Paulo para Timóteo. Não vão avante. Porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles, esses 2 aqui que ele mencionou. Aí agora, queridos, eu quero entrar na parte subjetiva, pessoal,
que é o que Deus tem para cada um de nós hoje. Eu até pensei nessa mensagem mudar o tema, entendeu? Porque isso aqui me chamou a atenção, e a primeira menção está aqui no versículo 10. Pode colocar o versículo 10 agora? Tu, porém. Tu, porém. Tu, porém. Vamos pegar mesmo. Tu, porém. Tu, porém. Tu, porém. Ou seja, Paulo deu um retrato de tudo, e ele virou-se para Timóteo e falou, Timóteo, tu é uma palavra pessoal. Tu, não. Tu, porém, tens seguido. Aí Paulo lembrou a Timóteo que ele tem seguido. A primeira coisa importante para um neo e para um sobrenatural é ele seguir. Porque com certeza esses outros que foram falados aqui antes, tudo deve estar seguindo, Maria vai com as outras. Todo respeito ao nome da Maria, viu? Maria, é o ditado. Mas Timóteo não. Timóteo não. Tu, porém, tens seguido de perto. Você tem a cerca, né? A cerca de perto, né? O meu ensino. Primeira coisa que temos que seguir, aquilo que o apóstolo fala. Queira gostar ou não, mas é uma função nossa seguir de perto o falar daquele que está na condução da obra. Quando você for trabalhar numa empresa, você não é para seguir a direção, entendeu, daqueles que estão à sua volta, não. Você vai seguir a direção daquele que está sentado na direção geral. Porque daquele que está sentado lá emana tudo. Como hoje no universo, do trono de Deus emana uma vontade. E ela, a vontade, vai descendo. Ela passa por Cristo. Aí Cristo entendeu que é o cabeça de todas as coisas, ele revela ao apóstolo. Aí o apóstolo passa para a igreja. E na igreja tem que ser um lugar onde estão aqueles diferenciados. Aqueles que estão encabeçados. Porque a maior vontade de Deus está em Efésios 3, 10. É o 10 ou o 9 é o 10? Acho que é o 10. De fazer encabeçar nele todas as coisas. Tanto as do céu como as da terra. Essa é a vontade universal, maior. Talvez você pense, não, mas Deus tem uma vontade que eu compro um carrinho ali, mudo uma roupa aqui e tal, tal. Isso são coisinhas, entendeu? Vontadezinhas. Tá bem? E muitas não encabeçadas em Cristo. Mas a vontade maior de todo esse universo, suprema, superior, que está acima de qualquer coisa, é Cristo vai encabeçar todas as coisas. Por isso que hoje o trabalho na igreja é muito importante. Por isso que o trabalho na conferência de jovens é muito importante. Porque se você não for encabeçado, você não vai estar dentro dos neos. Então nós precisamos nos encabeçar, nos alinhar com essa vontade que vem, não é? E aqui Paulo está a dar o caminho. Ele está a dar o caminho. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Mas não é só um ensino, é também um procedimento. Porque não é só uma questão de falar, tem também uma ação, tem um proceder. Entendeu? Então o procedimento é muito importante. Muito importante. Você não pode ser só lá nas nuvens, que é o ensino que é celestial, mas aqui na terra tem que ter um procedimento. Um procedimento que permita o Senhor colocar coisas em cima. Ou seja, você tem que ter caráter. Caráter é igual essa mesa. Entendeu? Firme. Aqui você pode colocar isso, entendeu? Pode colocar isso. Entendeu? Eu posso sentar em cima, tal, porque aguenta. Porque tem caráter. Tem procedimento. Pode botar o peso que for. Se não for aquelas colunas lá para sustentar a laje, entendeu? Aquilo vai por água abaixo. Hoje na igreja o Senhor quer fazer uma habitação celestial. Uma habitação no Espírito. Mas tem que ter coluna que aguente. Tem que ter gente que tenha procedimento. Porque hoje a maioria dos cristãos está mais para esse grupo aqui que eu falei do que para esse grupo tu, porém. Por que Deus está chamando cada um de nós aqui, irmãos? Porque o Senhor confia que eu e você seja esse tu, porém. Amém. Tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito. Qual é o propósito que estamos aqui? Para que estamos aqui nessa conferência? Você tem que saber. Lá do versículo 1, sabe?
O sabe não é só para aquelas coisas negativas, não. Sabe é para isso aqui também. É o propósito que nós estamos aqui. Se não for edificar uma casa para o Senhor, se não for para trazer o Senhor de volta, esse é o propósito, esse é o objetivo. Por isso que a gente reúne, por isso que a gente, entendeu, deixa de comer para poder servir, por isso que a gente deixa de fazer aquilo e aquilo outro para poder ofertar, é porque tem propósito. Fé. Amém? A fé. Veja só, falou do procedimento e depois falou da fé. Não é verdade? Nesse caso aqui é muito interessante isso. Entendeu? Porque o Senhor está olhando primeiro o lugar onde Ele vai colocar a fé. Se isso aqui, meu amigo, em português, no português brasileiro é isopor, mas aqui tem um nome esquisito, esferovite. Meta aqui um esferovite aqui nessa mesa. Você vai ver o que é que vai acontecer. Não tem fé que ele suporte. Segura. Né? Fé, longanimidade, amor, perseverança. Depois a gente vai falar tudo isso. As minhas perseguições, não é só as coisas espirituais, como fé, longanimidade, amor, perseverança, mas também as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Tem perseguições, tem sofrimentos. E Timóteo acompanhou desde quando Paulo passou na primeira viagem e ele foi gerado, e logo a seguir ele foi convocado para ser companheiro de Paulo, ele viu tudo isso. Perseguições, sofrimentos, me aconteceram, ele foi testemunha em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Amém, é sobrenatural. É o Senhor que livra. Amém, de todas, entretanto, livrou o Senhor. Ora, aí ele virou-se para ele e falou, ora, todos quantos querem viver piedosamente, ou querem viver uma vida de seguir o Senhor, uma vida de manifestar Deus na carne, eles, em Cristo Jesus, serão perseguidos. É por isso que no colégio fazem gozação contigo, é por isso que pode aparecer um querendo fazer bullying e tal, é porque faz parte, aqui está falado, aqui está profetizado, é perseguição, é aflições, entendeu? Mas de todas me livrou o Senhor. Aí o 13, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. Enganando e sendo enganados. A pior coisa do enganador é ele achar que é esperto, ou ele é sábio. É a pior coisa entendeu? Tem um personagem na Bíblia chamado Jacó, suplantador, enganador. Impostor? Também. E ele ficou essa vida toda até o dia que ele encontrou-se com o Senhor, entendeu? Em Peniel. Aí o Senhor tocou na coxa dele. Até ali ele vivia enganando e sendo enganado. Entendeu? Aí o Senhor tocou nele. Aí ele não pôde mais andar direito. Já andou mancando. Porque aí ele lembrava, puxa, o Senhor me tocou. O Senhor me tocou. O Senhor me tocou. Não posso ser mais um suplantador. Não posso ser enganador. Eu já enganei um por causa da minha primeira esposa. Já enganei o meu genro por causa da segunda esposa. Já enganei ele também por causa do gado. Sempre com arrumações. Sempre com, entendeu? Com operações não especiais. Entendeu? Só enganação. Ilícitas, né? Aí no dia que ele encontrou-se com o Senhor em Peniel, entendeu? Ali o sol nasceu para ele. Ali diz a Bíblia que o sol nasceu para ele. E quando o sol nasceu para ele, ele não era mais enganador. Ele era agora verdadeiro. Tanto é que o Senhor diz, vou mudar seu nome. Você não é mais Jacó não, Jacó é coisa de enganador. Entendeu? Você vai ser Israel. Príncipe de Deus. Aquele que vai lutar por mim. Aquele que vai governar também por mim. Amém, Senhor Jesus. 14. Tu, porém, de novo, segunda menção.
Como é que começou lá? Sabe. Tu, porém, o início da primeira menção é seguir de perto. Esse aqui é permanece. Permanece onde? Podem dizer, irmãs. Permanece onde? Por que você precisa permanecer? Porque permanecer te dá consistência. Dura coisa é aquele que está à frente não saber com quem conta. Um dia está em cima. No outro dia está embaixo. No dia que está em cima é um leão. No dia que está embaixo é um anão. Não quer, pode ser que alguém seja ofensivo por causa do tamanho. É um bananão. Bananão. Já viu? Não tem consistência. Posso contar contigo hoje? Não, hoje não. Estou mal. Andei mal. Entendeu? Talvez a gente fale isso lá nos valentes. O valente acordou ruim. Aí o rei sussurrou. Não, hoje eu não estou bem. Dormir tarde, entendeu? Permanece naquilo que aprendeste. Nós já temos muitas conferências jovens aqui, não já? A gente já andou um bocadinho, já? Você permanece? Será que você pode dizer, Senhor, eu estou permanecendo naquilo que eu aprendi? Permanecer. Número 1, seguir de perto. Número 2, permanecer. Não é só seguir, mas agora é permanecer. E permanecer no que o apóstolo ensinou. Você tem que saber que aprendeu e de onde você foi inteirado desse conhecimento. Sabendo de quem o aprendeste. Certo? Sabendo de quem o aprendeste. Aí o versículo 15, que desde a infância sabes as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As sagradas letras, a Bíblia, a palavra de Deus, ela te coloca num caminho de você ser um sábio para a salvação. Quem sabe aqui como é que era o crescimento do Senhor Jesus? Essa é mais difícil. Pesquisou no Google? Bom. Eu sei. Boa. Grata lembrança. Boa. É o último versículo de Lucas 2. O Senhor crescia de 3 maneiras. É o crescimento normal. Primeiro, todos vocês aqui estão, especialmente os adolescentes, estatura. Certo? Segundo, sabedoria. Por isso que tem a ver com a alma. O primeiro tem a ver com o corpo. O corpo desenvolve, né, tal. Segundo, tem a ver com a alma, sabedoria. E o terceiro, graça, diante de Deus e diante dos homens. Ou seja, a graça vem, né, como a gente viu em Efésios, como um rio, para trazer sabedoria. A sabedoria lá do alto. Para a gente não andar no terrenal, mas andar no sobrenatural. Amém. Tornar-te sábio para a salvação, pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16, toda a escritura, e aqui não é alguma parte, é toda, mais ou menos 40 escritores, toda ela é, na versão nossa, diz, é inspirada por Deus. Mas no original grego diz, é soprada por Deus. Porque o que sai da boca de Deus é o seu sopro.
ela é soprada. Esses homens que escreveram a Bíblia, como Pedro, por exemplo, entendeu que era um pescador, sem muita instrução, mas como você olha as epístolas dele, você vê cada palavra que nenhum universitário é capaz de falar na vida inteira. Entendeu? Inacessível coroa da glória. Quem soprou para esse homem? Quem fez isso? É o sopro de Deus. Aí ele escreveu. Toda a escritura é soprada por Deus e útil. Soprada e útil. Você não pode apenas pegar o sopro, entendeu? Mas você tem que ver, para que utilidade tem isso? É útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a correção, é útil para a educação na justiça, a fim de que tem um objetivo. Né? O sopro vem para produzir algo. E o que o Senhor espera produzir, que o apóstolo escreveu aqui, é que o homem de Deus, olha, ele tratou um menino como homem de Deus. Olha que tamanha importância tem vocês, jovens, no plano de Deus. A fim de que o homem de Deus seja, não é que ele faça não, ele seja. Seja maduro. Maduro tem a ver com a vida. Entendeu? E perfeitamente habilitado para toda boa obra, com a obra. Vida e obra caminham juntos. Por que nós precisamos crescer? Porque nós vamos fazer algo para Deus. Aí precisamos ser habilitados. Aí o Senhor tem que esperar aquela geração ali, o Senhor já estava trabalhando, ó, vão crescer, vão entrar na boa terra, vão lutar, vão aprender a lutar, vão fazer muitas coisas. E hoje, da mesma maneira, o Senhor quer fazer muitas coisas na Europa. Com quem Ele vai contar? Com quem mais eu posso contar? Quem vai contar? Quem vai contar? Quem é que vai fazer isso por Ele? Quem é que vai lutar por Ele? Quem é que vai conquistar a terra por Ele? Quem é que vai expulsar inimigos? Veja só, é de responsabilidade ou não é isso? Deus colocar todo o seu propósito na mão de um jovem. Naquela época só tinha Timóteo. Só tinha Timóteo. Hoje temos vários aqui. E por que eu posso dizer que só tinha Timóteo? Quem sabe essa? Mas levou o nível. Hein? Aí é mestrado já. Quem lembra? Texto bíblico. Ninguém quer arriscar? Não vale pesquisar. Filipenses 2:19. Pausa para ver com quem Deus pode contar. 2:19 diz: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo. E por que o Senhor ia mandar Timóteo? Não tinha outros cooperadores? Né? Pessoas até mais maduras, mais experientes. Espero mandar-vos Timóteo o mais breve possível. Ou seja, era uma urgência. O mais breve. Preciso mandar alguém ali para um país. Preciso mandar alguém ali para fazer tal obra. Preciso confiar em alguém que vá lá. Entendeu? E quem é essa pessoa? Timóteo. A fim de que eu me sinta. Olha, aquilo ali é fazer com que o apóstolo sentisse o quê? Animado também. Tendo conhecimento da vossa situação. Versículo 20. Vamos avançar. Porque a ninguém, agora esse versículo aqui você vai gravar hoje, entendeu? E para sempre. Querem ler? Vamos ler de pé? Porque a ninguém tenho. Vamos lá? Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Vamos repetir, irmãs? Irmãs. Porque amados irmãos, porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses.
Vamos aproveitar que estamos em pé e vamos fazer uma breve imersão nesse versículo? Ah, ninguém tem. Amém. Oh, ninguém tem. Amém. Ninguém tem. Posso. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Você já pensou? Pode sentar-se. Você já pensou, o apóstolo? Isso aqui é um suspiro. Isso aqui é um sussurro. Não tenho ninguém. Não tenho ninguém de igual sentimento. Ou seja, o sentimento de Timóteo com que ele seguia, com que ele permanecia, né? Era totalmente um com o apóstolo. Alinhado, coração alinhado, coração regenerado, coração alinhado, coração governado. E ele está pensando no interesse geral. Cuide dos vossos interesses. Da igreja em Filipos. Está falando e só tinha Timóteo para cuidar dos interesses da igreja em Filipos. Pois todos eles buscam o que é seu próprio. 21. Aqui entra o egoísmo. Você vê como o egoísmo é terrível? Todos eles buscam o que é seu próprio. Seu. O que é seu não é de Deus. Agora, o que é de Deus pode ser seu. Não que é de Cristo Jesus. Aí agora vem a parte humana. E conheceis o seu caráter provado. Provado. Passou por provas. Passou por provas. Você passar por provas. Jovem, vocês precisam passar por provas. Mas a prova não é para te desaprovar. A prova é para te aprovar. A prova é para definir quem vai e quem volta. Quem avança e quem dá meia volta e bora. Ou vocês acham que o Senhor não faz prova conosco? O que é que vai ser o tribunal de Cristo para o cristão? É quem vai avançar e quem volta. Quem vai ficar 1000 anos. E quem vai reinar 1000 anos, ou quem vai sofrer 1000 anos. Aí onde é que ele aprendeu, irmãos? Onde é que ele aprendeu a ter esse caráter provado? Onde foi essa escola? Onde foi essa universidade? E conhecer o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho. Não era um desempregado, não. Não era um à toa na vida, não. Ele estava servindo ao Evangelho. Servir ao Evangelho, entendeu? Nos faz ter caráter provado. Nos ajuda. Se você ainda não é perfeito, está a caminho da perfeição. Serviu ao Evangelho, junto comigo. Ele também não estava fazendo as coisas por ele, não. Era junto. Nós vamos falar isso dos valentes, na última mensagem. Junto comigo, como filho ao Pai. Como filho ao Pai. Ou seja, o Pai, entendeu? Não é só uma questão de prover as coisas. Mas ele também está a passar um exemplo. Ele também está a fazer determinadas coisas que muitas vezes a mãe não faz.
Por exemplo, eu já fiz 2 hoje aqui, mas eu estou falando como pai. Porque talvez na escola a professora quisesse fazer vista grossa para não criar, entendeu? Seria mais cômodo para ela. Mas hoje eu estou pensando muito nos outros. Estou deixando de pensar em mim. Para pensar em mim, entendeu? É só fazer vista grossa, nem vi. Mas por causa dos outros, aí eu tenho que falar. É assim que eu criei meus filhos, os 3. O mais velho sofreu mais, a segunda sofreu menos, e o terceiro menos ainda. Porque cada um ia aprendendo já, com a presença do outro. Houve um eco ali no final daquela ala feminina. Queridos, sirvam ao Evangelho. Capítulo 4, vou acrescentar aqui, talvez por causa do tempo, vai Tarek e Maurício vão aí me policiando. Amém. Terceira menção do tu, porém. Eu pensei nessa mensagem colocar o título, tu, porém, porém, reticências, porque é tudo que vem depois. Português, né? Reticências, é o que vem depois, é isso, professor Eduardo? Estou certo? 2 Timóteo 4,5, tu porém, de novo, tu porém, errei o endereço? Não, né? Agora é 2 Timóteo, já fiz a volta e já peguei o caminho de volta. Tu porém, 2 Timóteo 4,5, tu porém, saiu de Filipenses, entrou Timóteo, tu porém, amém. Tu porém, de novo, vamos lá, tu porém. Tu porém, agora fala com o seu vizinho agora, tu porém. Tu porém, seguido de perto. Tu porém, permanece naquilo que aprendeste. Tu porém, ser sóbrio em todas as coisas. O que é ser sóbrio? É não estar embriagado. O que é ser sóbrio? É você estar com a sua mente, entendeu? Equilibrada. Não uma mente influenciada, mas uma mente controlada, uma mente alinhada, uma mente debaixo do governo de Deus. Uma mente que não é sóbria é uma mente que está influência de qualquer coisa. Qualquer coisa influencia. Por isso que o nazireu não podia beber vinho. Por quê? Porque aquilo tirava a sobriedade dele. Ele ia ficar fazendo coisas que até Deus duvida. Ia ficar igual um Noé. Se embriagar, ia ficar nu, não ia saber que está nu, entendeu? Não ia saber que as filhas estavam perto, ia ficar ali à toa na tenda, até chegar um sóbrio para cobrir ele. E hoje tem essa influência também. A influência de tirar a roupa, a influência de ficar nu, a influência de ver pornografia, a influência de ver isso, de ver aquilo. Isso porque todo mundo está vendo. Ou na escola não rolam uns videozinhos com os meninos já pequenos. Olha, está vendo isso aqui, ó? Entendeu? Olha isso. Entendeu? Um menino que não sabe nem ainda, entendeu, falar o ABC completo, mas já sabe um vídeo de pornografia. Uma menina que já começa a ver, entendeu, como é que a prostituição é feita. Ser sóbrio. Ser sóbrio. Ser sóbrio. Não vou me embriagar. Isso aqui é embriagar-me. Isso aqui vai tirar minha sobriedade. Isso aqui vai me levar para o vício. Isso aqui vai me levar para eu ser um pornográfico, para eu ser um imoral, um impuro. Porque a gente vai ver ainda sobre a pureza. Suporta as aflições. Olha por que Timóteo aguentou. Porque suportou. Andava com alguém que sofria, andava com alguém que passava por aflições. Aí ele sabia o que era aquilo e ele respeitava isso. E ele aprendeu isso e permaneceu nisso. Faze o trabalho de um evangelista.
faz o trabalho de um evangelista. Ser sóbrio, suporta as aflições. 2, faz o trabalho de um evangelista. Você veja que fazer o trabalho do evangelista está em terceiro lugar. É importante fazer o trabalho de evangelista? Sim. Vamos falar todos? Sim. Mas primeiro, seja sóbrio. Segundo, suporta as aflições. Davi, suporta a aflição de ficar 1 hora sem água. Faz o trabalho do evangelista. Faz o trabalho do evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. Isso aqui está o final, entendeu? Deus quer colocar um ministério em nossas mãos. Mas quem é que vai levar de uma maneira plena? Quem é que vai levar cabalmente? Cabalmente, pode pesquisar aí, Lucas, por favor. Cabalmente aí, sinônimo de cabalmente. Deve ser plenamente, na totalidade. Entendeu? Sem entender, eu faço isso aqui, mas aqui eu não faço. Sem brecha, né? Sem vácuo, né? Definitivo. Cumpre em definitivo o teu ministério. É uma coisa que é para ser definida. Definida, muito estabelecida. Entendeu? Por isso que precisa lá do início ser sóbrio. Porque senão vai ficar perdido. Não termino isso, não termino aquilo e tal, e o tempo vai passando, Senhor Jesus, amém. Esse capítulo 4 de 2 Timóteo, ele começa assim: conjuro-te perante Deus, Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Começa assim, Timóteo. Ele já falou lá no 3, sabe? Aí ele começa o capítulo 4 dizendo, olha, perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, pega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende. Vocês também precisam aprender a repreender. Não sou só eu aqui que repreendo, não. Você também tem que aprender a repreender. A Escritura não é útil para a repreensão? Você recebeu o sopro de Deus? Você tem condição de repreender. Como eu repreendi na minha época, com 19 anos, quando quiseram me corromper, para fazer uma atividade ilícita, eu ia ganhar um troco. Eu falei, que é isso? O que você está falando para mim isso? Toma o seu caminho. Eu não sou dessa natureza, não. Eu sou eu sou do outro país, eu sou do outro mundo. Eu não sou desse mundo, não. De pegar dinheiro para fazer coisa errada. Repreendi meu colega na hora. Não fui na dele, não. Mas eu estava sóbrio. Se eu tivesse embriagado pelo valor, eu pegava. Como muitos pegaram. E muitos que pegaram morreram. E muitos que pegaram não foram a lugar nenhum. Aí depois de 32 anos, um perguntou, mas Glimbaldo, você subiu tanto na vida, rapaz, na sua carreira, foi ao pico? Eu falei, foi porque teve um início. O início começa com ser sóbrio. Estou dando agora uma aula para a sua vida pessoal. Sua vida pessoal, sua vida profissional. Isso aí não ensina na faculdade, não. Isso se ensina na vida da igreja. Seja sóbrio. Seja sóbrio. Cuidado com quem está do seu lado. Entendeu? Falando coisa que não provém do sopro de Deus. Que não provém do coração de Deus. Nem do seu propósito. Nem nada. Entendeu? Para você repreender. Cortar logo. E corte logo. Porque se você não cortar, vem de novo. Corte na primeira que o inimigo foge. Você sabe por que o senhor tinha tanta raiva de Amaleque no Antigo Testamento? Já leu Números? Já leu o livro de Números? Nunca leu, Davi? Leia. Livro de Números. História de Amaleque. Josué entra na terra com os Neus. Quem aparece? Amaleque. Aparece de frente? Aparece do alto? Aparece, nem do lado aparece. Aparece por trás. De maneira traiçoeira. É por isso que precisa ser sóbrio. Se você estiver embriagado, já viu bêbado, ele não vê nada. Ele não sabe o que está acontecendo, não vê nada. Os sentidos estão todos
entendeu? Desajustados. Não vê nada. Mas um sóbrio vê. Um sóbrio vê. Opa, esse aqui está querendo roubar. Opa, esse aqui está querendo me enganar. Tal, entendeu? E com Amaleque, o Senhor diz para Josué, haverá guerra, meu filho. É guerra. Não é conversa de pé de ouvido, não. É guerra. Destrua ele. Cabe com ele. Se você não acabar, ele vai dar um bote de novo. E é guerra de geração em geração. Até hoje, na nossa geração, tem guerra. Você tem que lutar. Você tem que vencer a sua carne. Você tem que vencer Amaleque. Você tem que derrotar Amaleque. Tem que varrer Amaleque. Você é um Deus que está na luta, e os que não podem estar na luta ainda tem que estar orando para Josué e o exército prevalecer. Tudo tem que vir de Deus. Mas alguém tem que lutar. Alguém tem que meter a espada. Alguém tem que saber cortar. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Versículo 3. Podemos avançar para o 3? Pois haverá tempo. Haverá tempo. Hoje é o tempo. Nós estamos nesse tempo. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Ora, um mestre, meu filho, não está preocupado. Ele só está preocupado em ministrar. Ele só está preocupado, entendeu, em expor uma verdade. É assim que o cristianismo vive, de exposições de verdades. Mas o apóstolo não. Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com muito mais do que isso. É que a verdade te leve a reinar com o Senhor. É que a verdade te leve para o reino. É que a verdade produza um jovem maduro, habilitado para toda boa obra. E não segundo as suas próprias cobiças. Porque muitas vezes é uma cobiça que esse mestre tem. Lá dentro, guardada. De querer um público, entendeu? Um fã-clube. De querer puxar para o lado dele, não é? De querer falar. Seu pai não está preocupado com isso, não. Seu pai não está preocupado em fã-clube, não. Seu pai está preocupado em fazer com que você cresça. Seja homem, seja uma mulher, seja maduro, madura. É isso que seu pai está preocupado. É isso que ele põe comida dentro da casa. É para crescimento. Não é para ficar dando aula e tal, não. Não estou eliminando o fato da aula, entendam. Eu estou dizendo o que está no coração do pai, que é diferente do mestre. O que está no coração do apóstolo é diferente do mestre. Então muitos estão querendo falar e ensinar muita coisa, mas no coração do apóstolo tem algo muito mais profundo. É algo que vem de Deus, que Deus colocou no coração dele. E ele tem que falar para a igreja. E ele tem que orientar, ele tem que instruir, ele tem que soprar, ele tem que falar. Muito embora seja uma aflição, um sofrimento, mas ele precisa ser fiel. Antes ser fiel a Deus do que ao diabo. Sentindo coceira nos ouvidos. Sabe o que é coceira nos ouvidos? Eu só quero ouvir o que eu gosto. Eu gosto, entendeu? Aí dá uma coceirinha, eu gosto disso, gosto daquilo, né? Cheio de gosto. Cheio de gosto. Aquela velha geração era cheia de gosto. Ah, estou sentindo uma coceira para o pepino. Não é? Aí virava para o outro, e também estou sentindo coceira daquele alho. Né? Aí o outro, mas rapaz, você não lembra não como é que era? Entendeu? As codornizes e tal. E Moisés, gente, vamos avançar, vamos para a boa terra. Esqueça os gostos. Vamos ouvir aquilo que Deus está falando. Deus está nos levando para uma boa terra. Terra de muito melhor. Terra de ribeiros, de fontes. Mananciais profundos, sai dos vales, sai das montanhas, terra de trigo, cevada, figueira, romeira, terra de oliveira, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará dela, Deuteronômio 8. Era isso que o Senhor estava mostrando. Ontem a gente viu em Tiago, as dádivas, as boas dádivas, vêm do Pai das luzes.
Enquanto eu estava pensando em pepino e alho, o Senhor estava pensando em fruta, em árvore, em rio, em tal, entendeu? Em pão sem escassez. Enquanto eu estava pensando na terra do Egito, o Senhor estava mostrando um paraíso para eles. Quem vai trocar? Se sentir coceira nos ouvidos, troca. Se ouvir a coceira, troca. E hoje muitos trocam. Muitos preferem isso. Preferem as coisas do Egito do que as do paraíso celestial, para onde Deus já nos colocou, onde nós devemos permanecer e aqui crescer, ser edificado. E aí, meus queridos, vamos fazer o quê? Vamos para a boa terra ou vamos ouvir coceira? E voltar de onde saímos? Versículo 4. Se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. As conversinhas, as historinhas, as coisas que não vão produzir crescimento, as coisas que não vão te edificar, as coisas que vão te deixar, entendeu? Solto, livre, leve e solto, à toa na vida, vendo a banda passar. Essa aí é antiga, viu? Se recusarão a dar ouvidos à verdade. A verdade. O que Deus está falando hoje para a igreja é a realidade. É a verdade. E a verdade está na sua palavra. Por que nós precisamos de mensagens? Por que nós precisamos de imersão? Por que nós precisamos de transcrição? Porque são verdades que estão a serem implantadas em nosso coração. É essa verdade que vai te dar sustentação. É essa verdade que vai lhe dar consistência. É essa verdade que faz com que você seja alguém responsável na obra do Senhor. É essa verdade que vai fazer que você seja um Timóteo. Eu preciso de alguém na Ucrânia. Quem eu vou mandar? Aí está aí o capítulo 3 todinho. Tu, porém. Ó Senhor Jesus, amém. 12:2. Acho que chegou. O que é que vocês acharam de Timóteo? É um modelo? É um modelo ou não é? Graças a Deus na igreja nós temos modelos. Temos modelos. Modelos positivos. Modelos verdadeiros. Modelos, entendeu? Para a gente ficar seguro. Porque do outro lado, no modelo negativo, não há segurança nenhuma. Porque Deus não está lá. O que dá sustentação, o que dá segurança é Deus estar conosco. Você pode até pegar as ferramentas, como a gente viu em Deuteronômio 1. Primeiro capítulo da Bíblia. Do Refalar de Deus, perdão. 5º livro, Deuteronômio. Quando abre o livro, Moisés já fala a história. E já diz ali que eles, por não receberem a verdade, entendeu? Eles tiveram que virar-se e seguir o caminho deles. Mas eles ainda quiseram lutar, porque acreditavam que tendo as ferramentas ia dar jeito. Ah, mas eu tenho a comportagem. Ah, mas eu tenho pregação do evangelho. Ah, mas eu tenho isso por livro. Ah, mas eu tenho o CEAP. Isso aí não é garantia, não. Pode ser até uma enganação. Entendeu? Deus não quer esse coração. Deus quer um coração verdadeiro. Amém. E esse coração verdadeiro precisa do Senhor estar presente. Porque se o Senhor sair, não tem ferramenta que dê jeito. Leia de novo, primeiro capítulo de Deuteronômio, você vai ver o que é que os amorreus fizeram com os israelitas. Os amorreus. Amorreus. O que é que os amorreus é capaz de fazer?
Se você quiser seguir esse caminho, entendeu? A hora é agora. Ali, da hora de botar o pé na boa terra, eu preciso decidir. Se eu vou, entendeu? Pegar nas ferramentas sem Deus, ou se eu vou, entendeu? Tomar o caminho, né? De primeiro me voltar para o Senhor, primeiro ser esse Timóteo. Amém. Timóteo. Obrigado, meu querido. Vou te dar um abração no reino. Quanta ajuda. Se você olhar a epístola de 1 Timóteo, ali tem um desvio. Um desvio. Para finalizar, vamos. 1 Timóteo, capítulo 1. Versículo 6. 1 Timóteo 1, 6. Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor, amém. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Desviando-se algumas pessoas destas coisas era a economia de Deus, o plano de Deus, era aquilo que o apóstolo estava a falar para Éfeso, porque Timóteo nessa altura já estava em Éfeso. Desviando algumas pessoas dessas. Você pensa que um desviozinho não, só um desviozinho, só uma besteirinha. Perderam sem loquacidade física. Então começou com desvio. Eu quero só enfatizar o desvio por causa do tempo. Agora o capítulo 6, versículo 21, o último capítulo de 1 Timóteo. São 6 capítulos. E o último versículo, o que diz? Pois alguns, professando, se desviaram da fé. E a graça seja convosco. Olha só o versículo 20. Aqui não diz tu, porém. Aqui diz, olha, essa agora vê agora. Está fresquinha. E tu, ó Timóteo, agora coloca seu nome. E tu, ó Grimaldi. Vamos repetir? E tu, ó Grimaldi. 3 vezes para fixar. E tu, ó Grimaldi. Guarda. Por que precisa transcrever? Para guardar. Nessa agenda verde, com essa caneta verde que veio para combinar, estão guardadas todas as reuniões a partir de 15 de janeiro, foi quando eu a recebi, entendeu? Importantes. Eu tenho uma ou outra só para conferências. Essa aqui é para as coisas relacionadas a reuniões de serviço, reunião da igreja, onde os irmãos falam, porque eu não anoto só o que eu vou falar, não. Eu anoto o que os outros falam, anoto o que os outros falam. Porque é importante para mim. Para guardar. E também até por um sinal de respeito àquele que fala. Valorizar aquilo que ele está a falar. Aquilo que ele está a falar é edificante para mim. É importante. E eu faço questão, está aqui, ó. Está aqui. Está aqui, ó. Recebi em janeiro lá em Orádia, uma dedicatória, está aqui. Entendeu? Faço questão de escrever. Agora, quando chegou as canetas verdes, fiquei morto e feliz, Gabi. Obrigado. Ó, combinação, tom sobre tom, coisa linda. Coloca aqui, né? Aqui vou escrevendo. Mas se você perguntar, irmão Grimaldo, você escreve ainda? Muito. Aprendi em casa com minha mãe. Primeira história da minha mãe nessa conferência, essa. Não foi na escola que eu aprendi a escrever. Minha mãe já me ensinou. E ela comprava cadernos de caligrafia para eu escrever. Eu fiz até letras de artes. Você vai desenvolvendo, né? Hoje em dia está em desuso. Ninguém fala mais nisso, não. Escrevo de 2 maneiras. Eu tenho 2 formas de escrever. Escolha. Eu tenho a maneira de escrever a 90 graus, que esse é o estilo da minha mãe. Uma letra arredondada, 90 graus, uma reta assim. Ela escreve reto. Reto dando voltinhas. Eu posso escrever Grimaldi, tal. O meu M passa a ser assim. No estilo da minha mãe. Tá bom? E eu escrevo a 60 graus, no estilo do meu pai. Aprendi em casa. Escrevo mais deitadinho, assim, com mais pontas. Aí o M já não é assim.
O M já é assim, ó, a 60 graus. Transcrição. Transcrição ensina isso. Guarda o que te foi confiado. Guarda o que te foi confiado. Nessa conferência vai ser confiado muitas coisas a vocês. Guarda o que te foi confiado. Vamos falar isso para nós mesmos? Guarda o que te foi confiado. Guarda o que foi confiado. Evitando os falatórios inúteis. Falatórios inúteis, não produz nada. E profanos, pior ainda. É o que a gente falou no mundo, entendeu? É o que corre nas redes sociais. São o que é santo e o que é profano. O que é do céu e o que é da terra. O que é de Deus e o que é do homem. Por isso é ser sóbrio. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhes chamam. Pois alguns, 21, professando, se desviaram da fé. Onde foram parar? Longe da fé. Mas onde começou? Onde foi o início? Onde foi o ponto de partida? Tudo tem um ponto de partida. Até Deus criou o universo a partir de um ponto de partida, que é Cristo. Onde foi o início de tudo? Lá no capítulo 1 explica. Desvio. É porque não tem um quadro, mas eu vou fazer aqui uma cena. Aproveitar que aqui está claro. Deixa eu ficar mais para cá. Aqui tem uma linha. Né? Uma linha aqui. A tela, ela fecha aqui embaixo nessa linha, tá bom? Então, não vou riscar não. Aí, aqui é o ponto de partida, certo? Desviou. Né? Desviou. Capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 3. Capítulo 4. Capítulo 5. Capítulo 6. Já não há mais fé. Mas como é que pode, né? Aí se você entrar em 2 Timóteo, aí aqui já não tem marcação não, aqui é degradação. Por isso que 1 Timóteo é desvio, 2 Timóteo degradação e Tito desordem. Lê essas 3 epístolas. Desvio, desordem e degradação. Desvio, degradação e desordem. D. Desvio, degradação e desordem. Por isso, quando você vê a vida da pessoa, entendeu? Por que as pessoas estão amando tanto o evangelho nas ruas? Porque a vida delas agora está a ser colocada em ordem. Está tirando de todo o desvio. Está tirando da degradação e está colocando em ordem. No final dessa era, tudo vai estar em ordem. Tudo vai estar em ordem. Porque o Senhor vai encabeçar todas as coisas. Senhor Jesus, amém. E tu, ó Timóteo? Tu, porém. Amém. Tu, porém. Vamos falar isso para um para o outro. Tu, porém. Tu, porém. Os outros podem fazer o que for. Tu, porém, tem seguido de perto. Tu, porém, permanece naquilo. Tu suporta as aflições. Amém. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado. Amém. Aleluia. Jesus é o Senhor. Amém.